Tá gravando? Tá. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho. Tá? Vou trazer algumas questões, tentar pontuar algumas coisas, porque o que acontece? Vou abrir aqui. Eu separei para vocês. Aqui tem, em porcentagem, os conteúdos de química que mais caem no Enem desde 2013, se eu não me engano. Tá? Porque de 2010 a 2013... Não, perdão. 2012, eu acho. Enfim. Mas a prova deu uma mudada no contexto dela ali. Como funcionava e tudo mais. E aqui, os tipos de questões que costumam mais acontecer. Desde o início que a gente começou a trabalhar, não lembro aqui quem estava no início, enfim. Mas a gente... Perdão. Eu tentei pegar com vocês os conteúdos que mais apareciam. Óbvio que a gente não ia ter tempo de fazer todos eles, de trabalhar todos eles, não ia ter como. Mas eu comecei, o primeiro conteúdo era esse aqui, cadê? Estequiometria e leis ponderais. Então, 8,5% de aparição. Tá? Para quem chegou depois, para quem não estava nas aulas, alguma coisa assim, elas estão gravadas. Aí peçam para o pessoal aí que ela está gravada. Tá? Enfim. Então, a gente tratou de estequiometria, de tudo mais, para mostrar como funcionava essa parte que sempre tem uma questãozinha dessa. Tem 8,5% de porcentagem, mas se eu pegar as últimas provas aqui, eu consigo lembrar de pelo menos uma questão de estequiometria em cada prova. Obviamente, se abrir todas aqui, vai estar em 2018, não quero, beleza, mas as últimas, eu tenho quase certeza que estavam lá. Tá? Outra coisa que sempre acontece também é ligação química, que a gente viu pela parte de iônica, covalente. Novamente, quem não estava, quem chegou depois, alguma coisa assim, dá uma olhadinha que a gente vai nas gravações e tudo mais, que costuma acontecer. Tá? Essa parte de reação orgânica, a parte de reação orgânica do Enem, ela também é muito pontual. Isso aqui é uma coisa muito extensa e, às vezes, dentro dessa parte de reações orgânicas, o que mais cai, na verdade, é um tipo de questão que a questão te ensina a fazer reação dentro ali da questão e pede para tu fazer uma igual no desenrolar dela. Tem questão específica disso que cai cobrando um conteúdo tal de reações orgânicas, por exemplo, oxidação enérgica? Tem, mas a maioria delas é de um contexto que ele te explica ali. Compostos orgânicos é aquela coisa que a gente estava trabalhando pontualmente ali, mas eu também sabia que a gente não ia ter tempo de terminar. Separei um resumo que eu vou falar com vocês aqui rapidamente, tá? Um resumo das principais funções orgânicas. Eletroquímica, a gente pode pontuar aqui um pouquinho, ela costuma cair. Nas últimas, eu não me recordo, nas últimas duas, por exemplo, eu não me recordo se caiu, acho que em 2018, mas enfim. Tá? E aqui já começa uma coisa muito pontual, e aqui são traços, né? Que pode cair ou não pode cair, são bem pouco provável. Termoquímica é uma coisa que pode, a gente não teve tempo de trabalhar isso aqui. Esses aqui são bem pouco prováveis, porque 1% das vezes. Então tá lá, polímeros, propriedades coligativas, isso aqui é muito, muito detalhezinho. Tá? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Então, a gente tem 1000 slides de 1000 coisas aqui. Tem essa parte que eu separei das funções, que era para mostrar... Porque o que eu falei para vocês? A parte de funções, a parte de compostos orgânicos, tudo mais, não sei o quê, ele é muito aleatório dentro do Enem. O principal é entender uma construção básica de química orgânica, que é aquela coisa do tracinho, que a gente viu um pouquinho, aquela coisa dos traços, de quantidade de carbonos aqui dentro, de hidrogênios, representação e tal. O básico tem que estar lá. Tá? Isso é fundamental. Outra coisa que tem que ter, identificar as funções. Eu não sei se a gente chegou a trabalhar um pouco das funções, mas a gente tem que identificar a função. Calma aí, esse aqui não está correto. Botou um álcool aqui onde não deveria ter esse aqui. Deixa eu pegar um correto aqui. Nem vi. Então vamos lá, rapidinho. Sai.
Deus. Um resuminho básico só. Isso aqui, gente, vocês vão ter que dar uma olhadinha só para... Posso passar isso aqui para vocês depois tranquilamente, mas é só abrir aqui assim e se ver. Tá? Então, o que vai ter? É só para entender, só para identificar o que é um álcool, uma acetona, um aldeído, porque isso costuma acontecer. Às vezes o Enem te bota uma questão no composto orgânico gigante e pede para identificar as funções. Cadê uma boa aqui? Aqui tá melhor. Aqui. Só para identificar o que é isso. Por exemplo, a diferença de um álcool para um aldeído. Isso é muito decoreba. Essa parte de química orgânica é muito decoreba. Então, por exemplo, tem que saber o que é um álcool. Vai ter uma cadeia, vai estar lá a cadeia. Se eu abrir aqui, vai estar... Vou abrir aqui para baixo. Vai ter uma cadeia. E aí tu vai ter uma ligação com um OH. Nossa, tá bem trabalhado aqui. Jesus. OH. Tá? Então tá lá, tu tem que saber que função é essa aqui. E como é que tu vai saber disso? Na decoreba. Tem muita coisa decoreba nessas brincadeiras. Aqui é um resumo das principais delas. As principais que caem estão aqui. Então, como é que se decora isso? Vai ter que olhar o que é um álcool. Só uma hidroxilazinha aqui. O que é um aldeído? Uma dupla O, uma ponta. Aqui ele pulou cetona. Cadê cetona? Isso aqui. Cetona, uma dupla O no meio. Isso é decoreba. Isso aqui é horrível de se falar rápido. E é horrível da gente falar que é decoreba. Quando a gente fala uma coisa no ensino que é decoreba, é uma coisa bem... Eu sinto que a gente morre um pouco no ensino, né? É decoreba, mas é inevitável isso aqui. A forma que está estabelecida é essa. Isso aqui tem que estar lá. Vou passar para a Bianca isso aqui depois, só para vocês terem tudo, se quiserem olhar e tal, pontualmente depois, só para pegar um correto, porque outro dia que eu tinha pego estava errado. Enfim. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar algumas questões aqui do Enem, principalmente das de senso comum, e trabalhar alguns conceitos aqui em cima só para mostrar algumas partes. Tá? Então, por exemplo, aqui. Uma questão do Enem de senso comum, uma questão que dá para ser feita com o mínimo de conhecimento. Como vai funcionar? Então tá lá, 2016. Uma pessoa responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Aqui no Rio de Janeiro, a probabilidade de alguém ir numa sauna aleatória é bem improvável porque a gente vive numa sauna, né? Todos os dias. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme mostrado na figura. Então tá lá, uma parede, aqui um gerador de vapor, folhas, e aí o vapor sai aqui, passa nas folhas e sai aqui para a sauna. Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Processos de separação é um conteúdo que está lá, está na ementa do Enem. Tá aqui, tem uma matériazinha que é processo, separação e mistura. Está lá. Deixa eu ver qual é o slide correto. Eu só vou mostrar para você, não vou abrir tudo. Deixa eu ver se isso aqui. Só para mostrar que é um conteúdo que está lá. Tipo, teoricamente, deveria ter visto todos os processos de separação e mistura, saber separar mistura homogênea, heterogênea, com sólido, líquido e tudo mais. Porém, algumas vezes, que nem essa questão que eu botei aqui para vocês, você consegue, posso passar essa slide para vocês também depois, sem problema. Vocês conseguem, olha lá, tem vários tipos de vaga. Peneiração, ventilação, parará, parará, parará. Vários processos. Vocês conseguem por bom senso. Tá? Então, vamos pensar nessa aqui. Filtração simples. O que é uma filtração? Alguém consegue descrever um processo de filtração? Alguém toma café aqui?
O que é uma filtração? Quem consegue me explicar isso? Ou se alguém quiser, senão eu explico. Enfim, o que acontece? O que a gente faz, por exemplo, no café? Quem faz o café com funil, botando aquele papel de café em volta, bota o pó ali em cima. Tu bota o pó, tu bota o papel, tem meio que um funilzinho assim, né? Tu joga a água, embaixo passa, sai o café, certo? Isso é um processo de filtração, a gente filtra ali. O que está acontecendo nessa planta? Pode ser considerado uma filtração? Poderia ser considerado uma filtração? Quem se atreve a responder? Alguém se atreve a responder? Sim, vocês podem falar, gente. Precisa se interagir comigo para saber primeiro que se minha internet não caiu. Que eu espero que, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui 10 minutos sozinho. Mas só para saber. Gente, só fala então só um hoje, só para saber se a minha internet não caiu, por favor. Professor, Oi, obrigado. Tô bem. Fala, cara. para mim, Hum, pela imagem eu tô vendo que é uma sauna, né? aham, E as folhas elas estão ficando, parece que embaixo, né, no aham. recipiente. Então, parece que sim, não é? Poderia ser filtração, tu poderia imaginar uma filtração simples, mas idealizando quando eu falei do café aqui, e aí é aquela coisa do senso comum. Tu pensar numa coisa que tu faz ou não, eu não tomo café, mas pensar que, sei lá, alguém toma café e tudo mais, mas que poderia estar no teu cotidiano. Quando eu botei no café, repare que eu botei o pó, botei o líquido, a água, né? Passou, saiu embaixo arrastando. Pensa por extração por arraste. Não faz mais, por exemplo, a sauna ficou com o cheiro do eucalipto aqui. Não faz mais sentido ser uma extração por arraste de um pensamento desse tipo? Porque tu pensa no café e tu pensa que o líquido saiu todo arrastando, o líquido desceu junto com um pouco do café e fica um pouco do café ali em cima. Mas a extração por arraste meio que eu só tirei aqui o cheiro do eucalipto. Eu levantei, o vapor passou, eu meio que puxei o cheiro dele para lá. Essa aqui sairia uma questão com bom senso. Mas obrigado por ter respondido, Marcelo. Precisa dessa interação. Mas é isso. E e aí, por exemplo, o que é destilação simples? Pô, não sei. Mas poderia responder pelas outras dúvidas. Decantação. Decantação, alguém sabe o que poderia ser? Decantação? Alguma coisa decanta. De qualquer forma, todas elas estão aqui. E aí, novamente, essas todas são decoreba. Tá lá. Flotação, parará, sólido, líquido, decantação. Aqui, o processo de decantação. Peguei lodo, terra com água. Deixei parado, a terra foi para o fundo, a água fica aqui. Esse é o processo de decantação. Tá? Novamente, como é que eu saberia disso? Decoreba. Nessa questão, precisaria disso? Não. Um bom senso já tirava. Tá? Uma outra questão de bom senso. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, vou fazer isso aqui também anterior, mas fazer isso aqui também primeiro. Uma outra questão que o Enem também tem disso, além da questão do bom senso, uma coisa do cotidiano, de questões meio que pontuais que parece que está indo para um caminho e, na verdade, é outro caminho. Tá? Isso aqui é prova também de 2016. O aquecimento de um material por irradiação de micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Então, está seguindo por um caminho aqui que tu... Vamos lá. O importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material ser aquecido. Assim,
Esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica da frequência da relaxação do material. Tu tá pensando, pô, tu não tem a menor ideia do que tá rolando aqui, foi tudo grego. Vamos lá, com calma. Às vezes tu tá no caminho, tu lê, não tá entendendo nada, mas a pergunta é muito mais pontual. E isso é fundamental que vocês vão ter que ter na mente. Vocês podem começar uma questão não entendendo nada do que está escrito no enunciado. Nada, zero. Mas aí tu vai ler o comando, tu vai ver que o negócio é muito mais simples. Então tá lá. Falou de micro-ondas, absorção, não sei o quê. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob a radiação do micro-ondas. De micro-ondas, né? No gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima de zero? No intervalo de 0 a 40 segundos. Então, repara, consegue enxergar... Deixa eu apresentar aqui rapidinho. Espero que não vá pela primeira. Então, ó, 0 a 40 segundos. Então, aqui é uma questão de interpretação de gráfico, que o texto anterior ali só foi feito para assustar. Interpretação de gráfico. Então, tem um eixo aqui de temperatura, em graus Celsius, e o outro eixo, que eu não posso botar o mouse em cima, senão tapa, de tempo, em segundos. E te deu 5 solventes aqui: água, metanol, etanol, propanol e N-hexano. Olha lá. Cada um tem um símbolozinho para identificar eles aqui. Ele quer, que eu não vou poder apontar com o mouse aqui, mais do tempo de 0 a 40 segundos. Vou apontar aqui pontualmente aqui. De 0 a 40 vai até aqui. Ó. Começa do início lá, vai até o 40. Tá? Ele quer um solvente que tem a taxa de crescimento mais próxima de zero nesse intervalo. Qual que seria? Quem se atreve? Alguém se atreve? Então, ó, repare que está uma crescente aqui. A água, cadê a água? Água ao quadrado. Crescendo. Metanol, a bolinha, cresceu até aqui. O etanol, que é o triângulo, cresceu aqui. E o propanol, que é o triângulo para baixo, cresceu aqui. O único que praticamente não cresceu, na verdade, se a gente olhar a olho nu, não cresceu. O que não cresceu é o último, N-hexano. Que é esse cara aqui. E aí, o que precisaria para isso? O único conhecimento químico que precisaria para isso? Você identificar qual deles é o N-hexano. Apenas isso. E aí teria que ser por eliminação. Primeiro aqui é a água. Tá? Então, aqui é a água, primeiro. Segundo é o metanol. Como é que eu sei que é o metanol? Eu teria que saber pontualmente função oxigenada. Mas também não precisa tanto nessa questão, por quê? Repara, quando ele fala X, não sei se alguém vai lembrar disso naquela parte que eu falei do início de química orgânica. Quando ele fala hexa, é de 6 carbonos. Matou. Tá? Qual é a única cadeia aqui que tem 6 carbonos? É a última. Então, esse aqui é o N-hexano. Eu marcava aqui a letra E, estava uma questão simples. Novamente, por que era uma questão que parecia mais complicada? Porque ele começa falando de taxa de aquecimento em micro-ondas e entrando numa outra vertente. Tá? Mas se torna mais simples. Se tu ler o comando dela, identificação de gráfico. O Enem, vocês devem ter visto ontem. Eu estou falando por chute, mas é porque sempre tem, na verdade. Vocês devem ter visto que tem muito gráfico. Eu espero que tenha tido em geografia isso, porque senão... Mas geralmente tem gráfico, bastante gráfico em geografia. Tá? E nas ciências exatas não é diferente. Vai ter física e química, vai rolar os gráficos. Beleza? Alguma dúvida aqui, gente? Eu tô andando, mas eu não sei como é que tá indo. Tá tranquilo? Alguma coisa pontual? Não. Tem que comentar alguma coisa? Então, vamos lá, vamos seguir. Queria voltar para essa questão. O que acontece? Essa questão precisa de um conceito que eu vou tentar explicar para vocês
já aqui dentro, e aí vocês vão me dizer se foi ou não foi, tá? Essa parte de interações e polaridade e tudo mais rola, porque pode envolver questões do senso comum do nosso dia a dia. Tá? Então tá lá. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. Vou falar para vocês já o que é. A parte iônica dos tensoativos interage com as substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por, ou seja, ele já te indica, basicamente essa questão já te ensina o que está rolando ali. Dentro dessa cadeia gigante aqui, qual é a única coisa diferente nela? Esse grupo, essa partezinha aqui no final. Tá? Aqui botou com a parte iônica. Tem um menuzinho aqui, então a gente vai considerar isso aqui uma parte iônica. Essa parte, ele diz que interage melhor com partes polares. E a outra parte, que é o resto da cadeia, interage melhor com partes apolares. A gente vai tratar do seguinte. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ver se eu consigo alguma coisa boa para vocês direto aqui. Tá, aqui. Já está envolvido para mim. Não, aqui está melhor. Ó, o que acontece? Na parte de orgânica, vou tentar explicar basicamente o que é um polo para vocês. Tá aqui, deixa eu ver se aparece aqui. Perfeito. A gente utiliza a água como solvente universal, porque a água é muito polar. Não vou entrar no mérito essa coisa do momento de polo e tudo mais, mas ela é muito polar aqui. O que significa muito polar? Ela tem polos acentuados. Novamente, eu não vou aprofundar aqui para não surtar a cabeça de vocês. Mas é como se o oxigênio ele é mais eletronegativo, puxa muitos elétrons da ligação para próximo dele, eu crio um polo negativo aqui e um polo positivo no hidrogênio. É um polo muito acentuado. Né? Então, aqui eu tenho a molécula de água muito polar. Os hidrocarbonetos, ou seja, só cadeias de carbono, são moléculas apolares, ou seja, não possuem polo. Isso tem que estar na cabeça. Hidrocarbonetos assim não possuem polo. Essa parte de cadeia carbônica não tem polo. São apolares. Ok? A água é polar. Ou seja, eu colocar uma situação dessa aqui, misturando cadeias carbônicas com grupamentos com oxigênio e tudo mais de nitrogênio, eu crio partes polares dentro da molécula. Ou seja, eu crio partes que possuem polos. Tá? E aí entra uma regra, que eu vou botar entre aspas aqui, porque não é uma regra que a gente utiliza na química, no mundo, na química real, mas serve para o ensino médio, que é semelhante interage melhor com semelhante. Ou seja, compostos polares interagem melhor com compostos polares e compostos apolares interagem melhor com compostos apolares. Então, por exemplo, se eu fosse pegar o hexano. Vai, meu filho, cadê? Se eu fosse pegar o hexano. Está lá o hexano. E se eu fosse pegar o hexanol. Hexanol. Desaparece para mim aqui. Não está bem o hexanol aqui, mas vamos botar aqui. Não, trienol. Aqui tá bom. Então tá lá, olha aqui. Volta. Sai. Calma aí. Essa barra me vai. Então, ó. Eu tenho o hexano, só uma cadeia carbônica, apolar. Tudo apolar. E aqui eu tenho
uma cadeia com 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que eu tenho um grupamento. Ela é uma cadeia apolar com uma parte polar. Se eu fosse colocar o hexano e aqui esse hexantresol, perdão, esqueci de completar, que eu fui ler ali e me distraí. Se fosse botar esses dois compostos, por exemplo, em água, qual deles ia interagir melhor com a água? O hexano ou o hexantresol? Aqui é o tresol, tá? Então, aqui, mas não me deu. Qual deles interagiria melhor com a água? Lembrando que a água é polar. Alguém se arrisca ou não? Alguém está com alguma dúvida, gente? Não sei se estou falando muito rápido ou muito confuso. Enfim, vamos lá. Deixa eu, então, eu vou seguir. Então, eu quero... Opa, chat. Seria o polar. Exato, Marcelo. O que interagiria melhor na água seria esse cara polar. Eu poderia, então, dizer que esse cara ele é mais solúvel em água, por exemplo. Se eu fosse tentar, o hexano não é um sólido para botar como um sal qualquer, né? Ele não é um sal, nem sólido. Mas se eu fosse botar insolubilidade em água para tentar observar, esse cara aqui ia ser muito pouco solúvel e esse aqui ia ser um pouquinho mais por conta dessa parte polar. É basicamente isso que precisa saber. Tá? E aqui a questão até te explica um pouquinho, porque ela fala que essa parte iônica interage com as substâncias polares, e a parte lipofílica, que é o resto que ele fala, interage melhor com substâncias apolares, ou seja, ele já te indica o que é, de fato. E ele quer saber o que aconteceria se você pegasse esse tenso ativo... Alguém vai falar alguma coisa, gente? Eu vi o microfone aberto aí, foi um esbarrão. Então, ó, pode perguntar, gente. Se alguém abriu aí e não falou, pode perguntar. Se eu botar esse tenso ativo em água, ele quer saber qual seria o desenho que representa esse esquema. Quem se atreve? Marcelo, tu se arrisca? Qual seria o desenho que poderia explicar esse esquema? Sim. Fale. Sim. Qual que tu botaria? Deixa eu dar uma olhada. Dá uma olhada. Se alguém quiser arriscar, também pode falar, tá, gente? Ou se quiser falar, por que não é esse, tal, não sei o que, pode falar também. Eu arriscaria, professor, no D. Letra D? É. Isso aqui? Sim. Vamos lá, vamos começar aqui. Vou começar pelo A, então, só para ver se está o correto ou errado. Beleza, Marcelo? Vamos lá, olha aqui. Beleza. Então, dentro do tenso ativo que ele deu aqui para gente, qual vai ser a parte que vai interagir melhor com água? Vai ser essa cabecinha dele aqui, certo? Essa parte preta do desenho. Ok? A parte que vai interagir pior com a água vai ser essa aqui. Então, vou começar pela letra A. Repara na letra A. Na letra A, ele está representado como? Eu não vou poder apontar aqui. Né? Ele está... Acho que eu consigo aqui. Deixa eu ver. Opa. Consigo aqui, volta. Consigo aqui. Como é que está representado na letra A? A cabeça do tenso ativo, que é a parte preta, está aqui no limite, e a parte apolar está para dentro da água. Repara onde está o nível da água. Aqui. A parte apolar ficou para dentro da água. Mas a gente viu na molécula que a parte que interage melhor com a água não é a parte apolar, é a parte polar. Então,
essa aqui, com todo esse corpo mergulhado dentro da água, não parece uma representação boa. Porque esse corpo aqui inteiro, não interagiria bem com a água. Qual seria a outra que eu poderia analisar? Vamos olhar a letra B. Letra B, o que ele fez? Ele botou o nível de água abaixo aqui do corpo, mas botou a cabeça, que é a parte polar, lá para cima, longe da água, o que não tem o menor sentido. Se essa cabeça é a parte que de fato interage com a água, ela não pode estar afastada. Tá? Então, isso aqui estaria errado também. Letra C. Aqui eu tenho o nível da água. Onde ele botou o nível da água? Ele botou aqui na cabeça. Mas ele botou a cabeça... Cadê? Sai. Bem aqui. Então, repara. Aqui eu estou tendo a interação da água com essa parte polar. E a minha parte apolar está para cima. Está assim. A água ficou aqui embaixo e a parte apolar ficou para cima. Porque essa parte tem baixíssima interação com a água. Então a representação dela ficou dessa forma. A letra correta seria a letra C. Marcelo, vamos ver a tua letra D aqui. Ó. O que acontece? Aqui, o que aconteceu? O nível da água está aqui, só que a parte... Basicamente é isso. A parte apolar, que é o corpo do pensativo, ficou completamente submersa na água. Então não pode, porque é a parte que pouco interage. Por isso que o melhor desenho que eu conseguiria imaginar seria essa. Fez sentido? Sim. Professor, Fala. qual a diferença da C para E? C para E. Ó, uma boa pergunta. Na C, o nível da água está na cabeça aqui do pensativo, que é a parte polar, para baixo. Ou seja, a água começa aqui e vai para baixo. Tá? Essa parte de cima é justamente essa parte apolar, que não interage com a água, porque a água é polar e interage melhor com compostos polares. Tá? Na letra E, o que eu tenho? Eu tenho, novamente, o corpo apolar submerso na água. Então, tá aqui, todo esse corpo ficou submerso na água. Tá aqui o nível da água, tá aqui, e o corpo submerso na água. Não é interessante para mim, porque eu quero justamente representar a interação polar com polar. Tá? Se fosse... Há uma pergunta em cima disso, para tu que tá nesse esquema aqui, Marcelo. Se ao invés de mergulhar na água, eu fosse mergulhar num solvente apolar. Num solvente apolar. Como é que poderia ser o desenho? Seria exatamente esse... Não, mentira. Seria basicamente... Não tem nem desenho aqui para representar isso. Maravilha. Me quebrou. Não, esse aqui. Letra A. Poderia ser letra A. Se o composto que ele está mergulhado fosse apolar, qual seria a melhor parte que ia interagir? A parte apolar. Então, seria todo esse corpo aqui. Tá? Então, eu ia mergulhar o corpo todo aqui nessa substância, que não seria mais água, seria algum composto apolar, e a minha parte apolar ia ficar para fora, porque não está interagindo. Entendeu? Seria o caminho inverso. Isso faz sentido? Marcelo, você anota a dúvida? Beleza, galera? Alguém mais tem alguma dúvida? Então, só o Marcelo, vamos lá, vamos seguir. Deixa eu ver. Essa aqui é uma questão interessantíssima. Porque é uma questão de física também.
Mas por que eu botei aqui? Porque fala de mercúrio. E aí eu botei porque mercúrio é um elemento químico, né? Mas é uma questão de física que a gente pode tirar também por isso. E aí vocês vão ter questões também no Enem, porque quando vocês pegam a prova do Enem, vocês vão perceber que não está escrito essa questão é de química, esta questão é de biologia. Você consegue responder, às vezes, por várias situações. Tá? E essa aqui é uma que precisa de uma compreensão. Ela parece muito complexa, mas ela é muito mais analisar o gráfico e entender o que ele está pedindo ali. Não vai ter nenhum conhecimento que tu consiga puxar da tua mente que tu possa resolver. Vamos ver aqui. Figura mostra como... Novamente, isso é um alerta para vocês. Vocês vão ver que vão ter questões que começam falando uma coisa nada a ver com nada, que vocês podem começar e falar, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Lágrimas, eu não sei o que está acontecendo. Mas vai com calma, porque às vezes o desenho, o gráfico, qualquer coisa ali, te dá um norte. A figura mostra como a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada. Haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. Ou seja, a intensidade da energia liberada pela lâmpada. A força, né? As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. Todas elas têm as mesmas linhas pontilhadas. UV e IV são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Está aqui. UV, ultravioleta, infravermelho. Intensidade emitida. Aqui, por algum motivo, veio zoado, mas está escrito visível. Tá? É visível aqui. Por algum motivo, o irônico é que o visível não está visível, mas está escrito visível aqui. Então, a faixa que eu enxergo é essa aqui. Ultravioleta é o quê? São raios solares. Na verdade, os raios solares emitem também ultravioleta. A gente não consegue ver o ultravioleta. Alguém que vai para a praia e fica vendo tudo roxo? Espero que não. Senão seria um super-herói. Tá? Ninguém vê as coisas em roxo nessa situação porque ninguém enxerga o ultravioleta. Nossa faixa visível é uma faixa específica. O infravermelho, a gente também não vê o infravermelho. Se você pega um controle remoto, e tu aperta ele para mudar de canal, se tu olhar para ele, tu percebe que tu consegue ver um vermelhinho saindo dele aqui. A luzinha acende. Você não consegue ver aqui, obviamente. Mas você não vê o feixe indo. O feixe vai. Você não enxerga o infravermelho. A faixa visível é essa aqui no meio. Aqui, visível. Tá? Conteúdo de física, mas vamos lá. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Olha lá. Que produza boa iluminação, mas não aqueça o ambiente. Qual lâmpada atenderia melhor o desejo do arquiteto? Marcelo, você se arrisca, Marcelo? Me orgulha. Não precisa se arriscar também. Arrisco. Fala. Só um minuto. Fala. Beleza. Não estou te pressionando, Marcelo. Desculpa. É só que você quem está falando comigo. Eu iria na E. A Jennifer iria na E. Nossa, perfeita escolha, Jennifer. Perfeita escolha. Alguém mais arrisca? Jennifer foi na E. Alguém dá uma letra A, letra B, letra C, letra D? Eu vou na E também, professor. Vai na E. Rosiane vai na A. Então vamos aqui, vamos destrinchar. A resposta correta é a letra E. Tá? Vamos destrinchar aqui o que ele quer. Ele quer uma lâmpada que ilumine bem. Então, vamos pensar aqui. Lâmpada que ilumine bem. Ele diz que o pontilhado é a parte que a gente vê. Tá?
E está escrito aqui, visível. É essa faixa que a gente vê aqui, de 300 e blau até 700, sei lá. Então, coisas que estão muito fora desse pontilhado não é interessante para mim. Por exemplo, xenon. Pô, o pico do xenon está lá no infravermelho, está muito fora. Não importa para mim. O haleto metálico aqui no ar. Eu tenho uma partezinha aqui dentro, mas eu tenho picos aqui fora. Eu tenho partes fora também. Tem um comprimento longo aqui fora. Talvez isso seja interessante. Vamos seguir aqui então. O que ele quer também, algo que não aqueça o ambiente. Quando tu vai para a praia é quente? É quente. Nossa, praia quente é ótimo, né? Maravilha, coisa simples. Mas se tu fica ali no sol pegando um solzinho, é quente. Ou seja, se tu pensar no ultravioleta aqui, imagina uma faixa quente. Essa galera que está aqui não é interessante para gente. Ou seja, esse cara nessa faixa do mercúrio ou do haleto esquentam mais do que a galera que está só no meio aqui. Entendeu? Não é tão interessante para gente também. Eu já posso excluir essa galera, porque eu tenho lâmpadas aqui que encaixam melhor no que eu quero. Como assim? Elas encaixam em que situação? No visível. Quem melhor se encaixa no visível? Esse cara. Posso botar esse cara um pouquinho também. Aqui, ó. Um pedacinho aqui, tá? Esse aqui quase nada visível, tudo para lá. Esse aqui em picos, né, aleatórios. Só que qual é a diferença do tungstênio pro LED? O tungstênio está com uma faixa gigante no infravermelho. Que não é o que eu quero. Eu quero enxergar, eu quero que a minha maior iluminação clareie o que eu enxergue. Não adianta eu ter uma iluminação gigante no infravermelho, porque eu não enxergo o infravermelho. A gente não enxerga o infravermelho. Quando a gente joga um laser na parede, aquele laserzinho, joga na parede. O que acontece? A gente só vê ele, o pontinho na parede. Eu não vejo ele passando até chegar na parede. Para eu ver ele passando, jogando na parede, eu posso jogar um talco de cima, criar uma cortina de fumaça. Aí eu vou ver ele um pouquinho ali jogando, que nem em filme que vocês veem por aí. Mas, tirando isso, não. O melhor que atende é justamente esse. Está dentro da faixa visível, não aquecendo muito. Ali. Aquece um pouquinho, mas nada. Então, a melhor lâmpada seria a lâmpada de LED. Melhor ainda. Pô, tu usou o maior conhecimento técnico de infravermelho, ultravioleta, beleza. Tu poderia pensar o seguinte. Isso é por conhecimento geral. Poderia pensar também. Tirando o LED, vocês já ouviram falar de outro tipo de lâmpada que está aqui? Alguém tem uma lâmpada de LED em casa? Que não é aquela lâmpada amarelinha, é aquela lâmpada mais branca, assim? É a que vocês conhecem. Então, ele quer uma lâmpada que tem uma boa iluminação e não aqueça. É essa lâmpada de LED. Então, não é aquela lâmpada amarela, que tem aquela lâmpada amarela que é a mais forte, assim, que tem aquela luz amarela. A lâmpada de LED ela é branca, dura muito mais, ela estraga, ela queima muito menos e ela ilumina um pouco mais forte. Essa daqui não encaixa. Seria a letra E mesmo. Rosiane, foi ou ficou alguma dúvida ainda? Foi mesmo? Alguém com alguma dúvida ou foi tranquilo isso aqui? Então, repara, questões de ciências que saíram na fé, saíram no entendimento do que está ali. Vai rolar isso, gente. O Enem sempre tem dessas. Tu começa a ler ali, começa a ficar assustado com haleto metálico, tungstênio, xenon, e aí tu vai ver, é um negócio muito mais simples. Tá? Isso vai rolar. Confie em mim. Vamos ver aqui. Isso aqui é boa. Conhecimento geral e um pouco de vida também. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio,
historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros, sertanejos para conservar carne de boi, porco e peixe. Além desses caras, antigamente, antes de se existir geladeira, a gente utilizava isso para fazer as carnes durarem mais. Não sei se alguém aqui cozinha dessa... Bota, todo mundo tem geladeira, então a gente não faz mais isso. Mas em alguns países, tudo mais, principalmente muito mais pobres, botam sal para preservar mais, caso não tenha gelo, alguma coisa assim. Pergunta: o que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Então, repara, botei sal de cozinha para preservar a carne, fazer com que a carne demore mais a apodrecer. Vamos tentar excluir alternativas. O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. Solutos trabalha na parte de soluções. A gente pode considerar, por exemplo, se eu pego sal de cozinha e boto dentro de um copo de água, agito até formar uma mistura uniforme, eu considero o sal de cozinha como o soluto e a água como solvente. Eu preparo ali, no caso, uma solução. Mas o sal que eu adiciono lá de fora não diminui a concentração de soluto no interior da carne. O sal lá de fora não vai tirar alguma coisa que tem dentro da carne, algum soluto, outro sal, por exemplo. Então, a letra A não faz sentido. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. Se eu quero preservar a carne, ou seja, fazer com que ela dure mais, faz sentido adicionar alguma coisa que destrua a membrana plasmática das células da carne? Não. Se isso acontecesse, eu ia decompor mais fácil aquela carne. Eu não quero isso, eu quero que ela dure mais. Repara, tá vendo que é uma coisa meio que vai construindo ali com uma coisa, ainda com um conhecimento geral. A adição de sal altera as propriedades de sua membrana plasmática. Isso é uma coisa muito vaga, né? Que propriedade está alterando? Não tem nada alterando. Tipo, o que está rolando ali? Não tem alguma coisa que esteja alterada. Botei sal lá de fora. Que propriedade de membrana plasmática está sendo alterada? Os íons Na+, e Cl- provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. Tá, beleza. O sódio e o cloreto entraram dentro da carne, mas e aí? Por que isso preserva? Letra E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Isso faz sentido. Peraí, deixa eu pegar uma coisa aqui. Alguém mandou? Exato, Jennifer. A carne fica seca quando tu coloca o sal. É esse o pensamento que a gente tem que ter. Perfeito. A carne ficou seca quando tu coloca o sal, não ficou? Ficou. Se a carne fica seca, o que ela perdeu? Água. A única que mostra a água sendo tirada, letra E. É esse o pensamento, Jennifer. É esse o pensamento. Eu ia mostrar para vocês o processo de osmose, que é justamente isso aqui que está rolando. Era meio menos concentrado, mais concentrado. Esse processo, então, que a Jennifer falou, é justamente isso. Se eu boto muito sal na água, muito sal na carne, a carne fica seca. Fazer carne seca. Tá lá. Muito sal na carne. Para ela ficar seca, ela tem que perder alguma coisa. Tem que perder o quê? Água. Então, qual foi o processo? Tá vendo? Com um entendimento geral, rolou essa questão. E aí, por eliminação das outras. Às vezes,
Isso é uma questão pequena do Enem. Por que eu digo pequena? Porque tem questões que o texto é gigante aqui, né? Aqui é uma questão pequena. Entendeu? Quero que eu diga, o enunciado pequeno. Isso fez sentido? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Sim ou não? Zero dúvida, gente. Opa, chat. Marcelo. Rosiane, tranquilo? Vamos lá, deixa eu pegar mais aqui. Eu vou pegar mais questões pontuais, tá? E outra coisa, eu vou pegar... Eu vou mandar para vocês esses monte de slides que eu tenho aqui para vocês darem uma lida com calma, principalmente nesses de decorar. Rosiane, levantou a mão ou clicou sem querer? Pareceu que tu levantou a mão. Tem alguma dúvida? Sem problema, sem problema. Por exemplo, a parte de radioatividade, vai ter falando aqui. Essa parte de radioatividade é maravilhosa, porque fala ainda de Chernobyl, Parará, não sei o quê. Vou mandar para vocês, tá? Vou pegar aqui uma questãozinha principal. Qual slide isso aqui? Parte, vou pegar aqui. Parte 2. Deixa eu mesmo, gente. Não tá lento demais, mas a internet tá tensa. Deixa eu catar mais aqui. Aqui, ó. Outra questão. Bom senso da vida aqui, hein? Vamos lá, de bom senso. Vamos lá. Calma aí, deixa abrir. Abrir. Tá lá. 2014, Parará, Piriri. Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno. O que é polietileno? Não importa, vamos seguir aqui. Alguns supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta sua composição amido de milho, uma resina polimérica termoplástica. Polímeros é um conteúdo que cai. Tá? Cai muito pouco naquela porcentagem que eu botei para vocês. Posso passar o slide também. Obtido a partir de uma fonte petroquímica. Parará, piriri, foi um monte de coisa aí. Nesses plásticos, perdão, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes, ou seja, repara, ele quer substituir, alguns supermercados estão adotando sacolas plásticas, sacolas de mercado, com essa resina polimérica mais ecológica. O Enem adora essa coisa de meio ambiente, que é importantíssimo, né? Mas ele adora falar essa coisa de meio ambiente. Então tá lá, tu tem as sacolas ecológicas, ok? Fica com isso na cabeça. Acho que até tem alguns mercados que tem, eu acho que são aquelas sacolas mais esverdeadas. Agora não tenho certeza, posso estar falando besteira. Mas eu acredito que sim. Tem as sacolas convencionais brancas e sacolas mais esverdeadas. Não sei se... Acho que são... Não sei, eu só posso dizer que todas hoje são mais biodegradáveis, enfim. Mas vamos pensar. Sacola plástica de mercado. A fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes... Aí vamos pensar. Dissolve-se na água. Pensar aqui assim. Fazer uma sacola plástica que se dissolve na água. Faz sentido isso? Imagina tu comprar um sorvete, bota uma sacola plástica dessa, ecológica, que ela se degrada na água. Tu sai do mercado com o sorvete no chão. Né? Tu compra a carne, a água ali em volta, degrada o negócio e quebra. Faz sentido?
D. Perfeito, Jennifer. Na cara, direto. Por que a D? Novamente, porque as outras não fazem sentido. Ó, absorvem água com facilidade. Mesma coisa, tu vai absorver água com facilidade. Imagina uma sacola plástica absorvendo água. Caramelizam por aquecimento e quebram. Imagina, tu faz as compras, bota na, sei lá, sai do mercado num sol de 47 graus em Bangu, a sacola plástica carameliza e quebra. Tu com as compras tudo no chão, catando resíduos de sacola plástica e compras. Letra D. São digeridos por organismos decompositores. Muito mais sentido isso do que as outras. Vai ter organismos decompositores no teu caminho para casa com a sacola plástica? Não. Isso é bom para o meio ambiente? Sim. Porque se eu jogo fora uma sacola plástica, a gente joga fora a sacola plástica, usa ela para botar o lixo dentro, ela vai para os lixões e tudo mais, sendo ela facilmente digerida por seres decompositores, muito mais simples. A última, é a letra D, tá? A letra E. Decompôs espontaneamente em contato com água e gás carbônico. Imagina. Água e gás carbônico é o que a gente tem no ar aqui. Imagina, a sacola plástica foi feita, o cara botou em cima da mesa, decompôs-se em água e gás carbônico. Já era a sacola plástica. Então, novamente, questão de bom senso. Precisou saber o que era polímero? Não. Precisou saber o que era um polímero termoplástico? Não. Mas são questões de bom senso. Isso vai rolar. Tenho certeza que vai ter questão assim. Que tu lê e tu fala, pô, isso aqui não faz o menor sentido. E é isso. Tá? Aqui, ó. Essa aqui, ó. O armazenamento, certo? Novamente, vai começar com texto, tu vai ficar assustado, depois tu muda. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis. O que parece hidrossolúvel? Algo que seja solúvel em água. Hidrossolúvel. Ah, nunca estudei isso. Tá bom, mas um sentido melhor faz. Devem ser incluídas na dieta diária. Enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidade suficiente para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são representadas estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê gigante isso aqui? Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquele que necessita maior suplementação diária, e ele fala qual é a que tem a melhor suplementação diária. As que são hidrossolúveis. Ou seja, ele pergunta entre todas elas qual delas é mais solúvel em água. Alguém se arrisca? Entre todas elas, entre todas as 5 aqui, qual delas é mais solúvel em água? O que claramente, o que elas têm diferenças gritantes assim? Opa, letra C, que é o número 3. Exato, perfeito, Jennifer. Essa aqui mesmo. Marcelo botou B. Vamos analisar então as duas. Tu botou D e C, Jennifer, ou foi a D era para anterior? Agora eu não sei. Mas a resposta correta é a letra C mesmo. Tá? Vamos olhar aqui então. Ó, o que elas têm? O que primeiro, o que eu falei? A parte de cadeia carbônica, ela é apolar. A polar interage pior com a água. Ou seja, quanto maior a cadeia, presta atenção, quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel ela é em água. Então, qual é a maior cadeia carbônica que tem aqui? A 2.
Olha o tamanho desse monstro aqui. A carbono até dizer chega aqui. Isso aqui deixa muito pouco solúvel. Qual é a outra pouco solúvel também? Esse aqui. Um monte de carbono aqui. Aqui. Um monte de carbono. Aqui. Um monte de carbono. Então, quanto menor é a garantia, é um indicativo bem grande. Qual a menor entre elas? Essa. Outra coisa que dá a ela uma coisa diferente das demais é que ela tem muito oxigênio aqui. Aqui eu tenho um éster, aqui eu tenho um enol, outro enol. Eu tenho muitas partes polares que deixa ela muito solúvel em água. Então, entre todas elas, a que seria a melhor recomendada seria essa. E a menor recomendada? É essa. É maior do que essa? Maior que essa? É maior que essa. Tá? Essa aqui seria melhor para armazenar quantidade suficiente para evitar doenças causadas pela carência dessas vitaminas. Faz sentido? Marcelo aí que falou. Beleza? Novamente, precisava de alguma coisa? Precisava do conhecimento aqui de polaridade. Lipossolúvel entra mais na parte de biologia, mas é como se ele fosse mais solúvel nessa parte de gorduras e tudo mais, entendeu? Mas o que te indicaria aqui nessa parte? Hidrossolúvel seria o solúvel em água e o lipossolúvel seria como se fosse um antagonista a ele. Então seria mais na parte de gordura e tudo mais, que são partes apolares. Perfeito, Jennifer? Deixa eu ver uma outra boa aqui que a gente possa fazer diretaço aqui. Aqui eu tenho cookie. Vamos lá, aqui, peraí. Gente, novamente, assim que terminar essa aula, eu vou mandar para a Bianca. Eu não vou lembrar quais slides que eu já mandei já, mas vou mandar todos esses slides aqui de questões e tudo mais para vocês terem, para vocês darem uma olhada, para vocês verem que vocês vão precisar principalmente. Tá? Bora, cadê? Vou ver se eu quero mais alguma questão pontual aqui. Aqui, outra questão de bom senso e vida. Bom senso e vida. Todo mundo, pelo menos uma vez ao dia, sofre desse mal aqui. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Sabe quando tu tá com fome e tu abre, esperando que tenha brotado alguma coisa muito gostosa na geladeira e ninguém comprou nada e continua a mesma coisa adiante? E é isso. E aí tu esquece que tu abriu e tu abre de novo logo depois. Tu consegue abrir rapidamente assim que tu fecha a geladeira? Não. Todo mundo uma vez por dia passa por isso. Tenta abrir, mas só consegue fazer isso depois de uma exerção, uma força. Ou tu força muito e consegue abrir, ou tu espera um pouquinho, faz um barulhinho lá, piriri, aí tu abre. Tô mentindo ou falando a verdade? Tô falando a verdade. Explicação disso. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre por quê? Novamente, bom senso. Tá? Alguém se arrisca? Antes de eu começar a ler as alternativas? Alguém quer falar alguma coisa? Só para senão eu vou lendo e vamos eliminar.
Letra E. Letra E. Vamos falar dela aqui, tá vendo? Letra C, força terceiro pelo imã, a porta-geladeira. Vamos falar então. Marcelo, quer falar alguma coisa? Quer uma delas? Ou vai na letra A? Então, cada um vai numa, então. Então vamos lá, vamos começar. Abri a geladeira. Pum. Fechei. Vamos começar pela letra A. Calma aí, alguém falando uma coisa. Ou D, tô em dúvida. Beleza, Jennifer. Vamos ver aqui então. Vamos tentar sanar essa dúvida. Vamos imaginar a cena aqui. Tô lá para abrir a geladeira. O volume de ar que estava dentro da geladeira diminuiu, aumentou? Teve algum problema ali dentro, esse volume de ar? Abri, fechei. O volume diminuiu ali dentro? O volume não diminuiu ali dentro. Não tive diminuição do volume ali dentro. Então, abri ela, entrou ar, entrou ar quente, saiu ar gelado, mas fechei ela, continuei, entrou ar quente, ela vai resfriar ali dentro. Mas eu não diminuí o ar. Se ele falasse ar quente, ar frio, aí beleza. Mas ele só falou ar. Ele não diminuiu. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Como é que o motor está lá atrás dela vai segurar a porta? Não tem nada a ver com a porta. O motor está fazendo... ela faz um barulho alto, né? Mas não tem nada a ver. O motor não segura aquela porta. Força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Vamos pensar no ímã. Que está na porta da geladeira e está no portal, né? E na porta. Então eu bato, o ímã colou. O que ia alterar para esse ímã ficar mais forte ou mais fraco? Por que eu esperar um pouquinho? Se eu esperar 5 segundos, por que esse ímã enfraqueceu a força? Tem sentido ter um ímã ali que ganha força ou perde força pelo tempo? Não tem. Como é que eu ia botar um ímã ali que depois de um tempinho o ímã cansou e ele desistiu de fazer força? Então não tem ímã nessa geladeira. Não tem. Você pode até ter geladeira que tenha um ímã para vedar um pouquinho melhor, aquela borrachinha que fica e tal, para ficar mais colado. Mas não é a diferença de força desse ímã, a variação de força desse ímã, que faz com que demore a abrir ou não. Pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Vamos abrir aqui. É essa a resposta, a letra D. Mas eu vou só explicar por que não é a letra E. Temperatura interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta. Por que não pode ser essa? Porque eu abri, entrou ar quente. Então, na verdade, a temperatura que está lá dentro, assim que eu abri e fechei, ela está um pouquinho mais quente do que estava antes de eu abrir. Tá? Então, é o contrário justamente dessa última aqui. O que acontece? Ó, deixa eu pegar alguma coisa que abra aqui. Aqui. Dá para ver essa... Deixa eu ver se eu abrir minha câmera aqui, se dá para ver minha caixa. Cadê minha caixa? Aqui. Essa caixa aqui, tá vendo essa caixa? Vou fingir que isso aqui é só essa partezinha aqui de cima. Essa portinha aqui de cima. Vou imaginar a pressão externa. A pressão externa é a pressão que eu tenho no ar. Tá? Aqui no Rio de Janeiro é 1 atm, que a gente está no nível do mar. Então eu tenho uma pressão atuando em todos os lados dessa geladeira. Todos os lados. São pressões que fazem força aqui. Por isso, por exemplo, quando a gente sobe uma serra, vai para algum lugar mais alto, por exemplo, Petrópolis, alguma coisa assim, a gente sente o ouvido estalando, por exemplo. A gente tem variação de pressão. Ou então até, não sei quem mora aqui no Rio de Janeiro, sobe a Serra Grajaú, Jacarepaguá, alguma coisa assim, tu sente a mudança na pressão atmosférica no teu ouvido. Então tá lá. Pressão atuando em todos os lados da geladeira. O que acontece?
Se a pressão da geladeira interna está mais baixa do que a externa, o que significa? Que a força do lado de fora está maior. Ou seja, assim que eu fechei a geladeira, para ela poder esfriar aquele ar que está lá dentro, ela vai precisar diminuir a pressão. E aí isso entra numa formulazinha que tu pode fazer sem a fórmula, que é uma fórmula de gases que se vê lá na física e se vê na química também, pontualmente ali de o PV sobre T igual a PV sobre T, mas tu pode fazer sem a fórmula, essa questão. Então tá lá, olha aqui. A pressão do lado de fora, eu preciso resfriar o ar quente que entrou. Ele vai resfriar e a pressão vai diminuir lá dentro. Com a pressão menor lá dentro, a pressão de fora fica mais intensa aqui. Para eu conseguir abrir essa tampa, essa porta, eu preciso dar mais força. Porque eu teria que fazer mais força ainda para abrir ela. Depois de um tempinho, se tu reparar na geladeira, tu percebe que o ar lá dentro esfriou e aí ela fica fácil de abrir. Tu pode forçar, estraga a geladeira de forçar? De maneira nenhuma. Não estraga a geladeira, pode estragar a borrachinha, alguma coisa assim, mas não estraga motor, não estraga nada. Tá? É só um processo físico que rola lá dentro. Justo? Tranquilo, gente? Vamos então. Eita, passamos muito aqui. Essa aqui é uma questão. Essa aqui, então, vamos lá. Essa aqui é a questão de radioatividade. A gente não viu radioatividade. Mas eu acho que dá para sair por conhecimento geral. Aí teria que ter um conhecimento muito geral, muito... Eu não sei. Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Enem. Tá lá um poema. Carlos Drummond de Andrade. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Poema maravilhoso que já explica tudo que a questão quer. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio, aquela que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Essa reação é dita em cadeia por quê? Vou abrir aqui outra coisinha rapidamente. Fissão e fusão. Quero fusão. Olha aqui. O que é alguma coisa? Quando a gente fala de fissurar alguma coisa, o que é para imaginar a fissura de alguma coisa? Fissurar é meio que quebrar, certo? Ah, tem uma fissura no vidro. Está quebrado, tá rachado ali. E quando eu falo fundir alguma coisa? Fundir junto. Na radioatividade, esses dois tipos de processos que a gente trabalha, e a energia radioativa, que a gente pode observar, sei lá, em usinas ou em bombas atômicas, elas podem ser provenientes dessas duas naturezas, tá? De fissão e fusão. A bomba atômica de urânio, que foi utilizada em Hiroshima e Nagasaki, ela utiliza um átomo de urânio, vem um nêutron, bate nela, esse átomo grande se fissura em dois átomos menores, que aqui está feio de ver, aqui está melhor. Ó, o nêutronzinho bateu, separou em dois átomos menores. Esses três átomos menores, esses dois átomos menores, nessa quebra, liberam três nêutrons. Esses nêutrons criam uma reação em cadeia e atingem outro átomo de urânio, e assim a gente vai seguindo até acabar. Tá? Isso é uma reação em cadeia de
fissão. Ou seja, fui quebrado. A difusão é o contrário. A difusão tem uma, cadê? Aqui. Eu fundo dois átomos menores para formar um maior. A gente tem aqui na bomba de hidrogênio. Ela é 10.000 vezes mais forte que a bomba de urânio. Muito mais perigosa. Tá? O que a gente tem, então? Aqui eu tenho fusão, fundiu. Fissão, fissurou. Então, falou de urânio, o urânio é muito grande. Ele tem que quebrar. Então, vai ter que ser fissão. Eu não tenho como usar fusão, ou seja, elimino o D e E. Então, fissão, fissão, fissão. Esses três aqui. Então, vamos começar pela letra A. Ocorre a liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. Não é, novamente, o calor que dá continuidade à reação. O que deu continuidade à reação aqui? Ó? Os nêutrons liberados. Fissão, quantidade de energia que vai desintegrando o isótopo por urânio, enriquecendo em mais. Não tem o menor sentido isso. Não vai enriquecendo. Fissão do urânio, 235, ocorre a liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos. A reação em cadeia, pontualmente, é isso. Por que eu falei que poderia ser um conhecimento geral? Porque, na verdade, é só na questão da palavra, fissão e fusão. Tá? Obviamente, a parte da atividade é um conhecimento específico, mas talvez nessa parte da palavra poderia ser. Mas entendo, caso eu fale, não tinha a menor ideia, tá beleza. Então, pelo menos essa parte de fissão e fusão, radioatividade pode rolar esse entendimento aqui. Tá? De fissão, fusão, parará, parará. Ok, gente? Tranquilo? Pessoal, eu queria ter falado muito mais com vocês de 1000 mais matérias, mas a gente não teve como, né? A gente fica limitado por questões de tempo. Óbvio, é normal. Então, vou passar os slides para a Bianca, todos os slides que a gente tem aqui para tentar trabalhar. É a letra C. A letra C, Jennifer. Se quiser anotar aqui qual é a prova que tu está fazendo e tal, 2015. Não vou saber agora, não tem a numeração dela aqui, mas é a prova de 2015. Tá lá. Letra C. Então, ó, vou passar para vocês tudo direitinho. Tem isso aqui, ó, que é as coisas que mais caem. Marcelo, obrigado, Marcelo. Infelizmente, queria ter dado mais para vocês, mas como eu falei para vocês, é muito pouco, muito pouco. A questão é mostrar o máximo e principalmente as coisas que mais caem para vocês. Óbvio, pode cair uma coisa aqui de propriedades periódicas? Pode. Caiu 1% das vezes. Pode acontecer. Pode cair só estequiometria e tudo mais? Pode. Vai cair questão de bom senso para resolver? Vai. Pode pegar qualquer prova, vão ter questões desse tipo. Então, o que eu desejo para vocês é uma boa prova, tá? Com calma. Apesar de todo o caos que a gente vive, eu imagino que tenha sido cansativo para vocês se exporem nas salas e tudo mais. Mas com calma, tentar fazer o mais calma possível. Leiam, não se assustem com as questões. Tá? Não se assustem. Comecem a ler. Leu ali um pouquinho. Não sei absolutamente nada do que está rolando. Mas tem uma tabelinha lá embaixo. Tem um desenho maravilhoso, um desenho bonitinho. O desenho pode te matar a questão, pode te resolver ela. Então, com muita calma, vai dar certo. Tranquilo? Se o Flamengo conseguiu virar aquele jogo na Libertadores contra o River Plate, faltando 3 minutos, vocês conseguem fazer uma prova do Enem. Tranquilo, gente? Perfeito? Foi uma boa prova, foi um prazer. Boa sorte para vocês. Arrasem. Boa Perfeito, noite. Obrigada, Arthur. Tchau. Bianca, deixa eu aproveitar, só para não esquecer, já vou te mandar tudo logo aqui no
no WhatsApp. Tá ótimo. Tá Beleza. bom? Eu já passo Tchau, pra tchau, ele. gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, Bianca.